Pois é, voltamos com o seu Cidade Esportes, né? Edição desta segunda-feira. O Antônio Marcos comentava há poucos instantes sobre o São José. O São José, olha, essa águia está sendo despenada. Eu até acho, Antônio Marques, que está faltando dinheiro no São José. Alguns dirigentes dizem o seguinte: no ano passado, o São José gastou no Campeonato Paulista da Série A2 R$300 mil. E ele chegou à fase decisiva da competição. Mas na hora da onça beber água, não deu certo. Na hora do racha não aguentou. Não aguentou. Então é o famoso cavalo paraguaio. Só que você acha que o São José cai ou não? Olha, pelo que está apresentando no começo do campeonato, não estou desejando mal para o time do São José, mas pelo que está jogando, o que está acontecendo ali no São José, é um sério candidato para cair. Vai voltar lá para a Série A3, vai jogar com o Taubaté, se o Jaque subir, joga com o Jaque, mas tem que mudar muito o time ali. Me parece que os diretores esperando aí dinheiro da prefeitura. A prefeitura não vai dar dinheiro, não. Não vai dar dinheiro, inclusive. Não vai dar nada, a prefeitura não vai, já ouvi aí que a prefeitura não vai dar nada. Então vai ter que trabalhar com eles, vai ter que aguentar, eles mesmos vão ter que tocar sozinhos. O Robertinho da Padaria é um cara trabalhador, sabe que ele trabalha muito. Para poder tocar toda a empresa dele, depois trabalhar no São José não é fácil. Mas tem que dar um jeito aí, porque do jeito que está jogando o São José, pelo futebol que está apresentando, é um sério candidato para cair para a Série A3 do campeonato. É uma pena. A gente vê que todo ano o São José chega sempre no quadrangular. Esse ano não sei se vai nem chegar no quadrangular. É uma coisa interessante que o futebol do Vale, nesse ano de 2012, o São José sempre começou muito bem o Campeonato Paulista da Série A2. E o Taubaté também, do Aricara, presidente, que se projetava também bem nessa competição da Série A3, também não está bem. Não está bem. Outro também que não está bem é o Guará, que está disputando o Campeonato Paulista, né, Antônio Marcos? Me parece que o que acontece com o Guará? O Guará que veio de Americana e veio para cair. Mas o Guará tem um detalhe importante aí nessa história, porque o time do Guará perdeu, se não me engano, 2 ou 3 partidas, o presidente foi lá e mandou todo mundo embora. A comissão técnica mandou tudo, não quer nem saber. Foi técnico, foi diretor, todo mundo embora. Contratou tudo de novo, outra diretoria, outro técnico novo, que inclusive o técnico jogou no São Paulo, aquele carequinha lá. Então, ele chegou no Guará, mas também já perdeu 2 partidas. O que acontece? Então não era o técnico, não era a diretoria, é o time. Então tem que prestar atenção no time, o time que não está bem. É a mesma coisa do São José, o time também é uma baba. O time do Guaratinguetá também é uma baba. Se continuar, vai cair também. É o único time que nós temos aqui no Vale do Paraíba que está na primeira divisão. Está na Série A1. Se cair, nós vamos ficar sem nenhum representante aqui no Vale do Paraíba. E é uma região muito grande, tem condições de suportar aí um time na primeira divisão. Não, vários times na primeira divisão. Mas não sei o que acontece. Não monta um time bom para poder chegar aí na primeira divisão. O único que está aí é o Guará e pode também, do jeito que vai indo, pode cair. Agora, interessante que você comentava sobre o Guará. O Guará é um time empresa, né? Time empresa. É, o time que esteve aqui no Vale do Paraíba... disputou... Lá a prefeitura está ajudando, hein? Lá em Guaratinguetá. Lá está ajudando. É porque a prefeitura, na verdade, Antônio Marcos, ela pode fazer uma ajuda, diz uma ajuda logística, né? Por exemplo, você pode indicar algumas empresas para tentar auxiliar. Ajudando-se em termos, Vai numa empresa... Você sabe que a prefeitura chegando numa empresa é mais fácil conseguir o patrocinador do que chegar uma pessoa lá. Chegar a tentar conseguir um patrocinador é difícil. Agora a prefeitura, através da prefeitura, pode conseguir. Então é uma ajuda importante. Porque se a prefeitura, por exemplo, através do prefeito, ele consegue manter contato com as empresas, porque eu acho que o papel do governante, Antônio Marques, é se identificar com o esporte. Por exemplo, eu acho que São José dos Campos, segundo informações que nós temos, que o São José agora ele está usufruindo das categorias de base. A prefeitura está agora investindo no primeira camisa. Eu até não sei, eu não sei como é que seria a trajetória do primeira camisa de São José dos Campos, a partir daquele jogo que ele deu o WO. Aquele problema que deu, exatamente. Então, ele perdeu a ajuda da prefeitura. Praticamente ele queimou o filme dele. Exatamente. Queimou o filme dele. E agora, por exemplo, você tem o São José disputando o Campeonato Paulista da Série A2, nesse time que está perdendo aí, tem uma grande novidade, que é o Michel, que foi revelado pelas categorias de base do São José. E o São José, este ano, por aquilo que nós levantamos, que a prefeitura está investindo nas categorias de base, o São José vai ter essa verba da prefeitura. Mas o time profissional é aquilo que nós comentamos, você falou bem do Guaratinguetá. Agora, Antônio Marques, segunda divisão de profissionais,
Agora, para o torcedor de Jacareí, para o Julinho Tosi, que acompanha, para o Luiz de Oliveira, também tá ligado? Luiz Oliveira. Donizete Eugênio também anda acompanhando, viu? Acompanhando, já sempre conversa com a gente aí. Torce. O Jacareí Atlético Clube, eu tive conversando com o Edson Pereira, inclusive ele ficou de vir aqui ao nosso programa também, sempre está lá no seu shopping, batendo um papo. E eu achei interessante, Antônio Marques, que o Jacareí, no ano de 2012, está montando uma estrutura diferente. O Edson Pereira falou que daqueles jogadores que atuaram pelo Jaca no campeonato do ano passado, somente o Anderson, goleiro, permaneceu. O resto, todos eles foram mandados embora. Bom, ele dizia o seguinte, por que mandou esses jogadores do ano passado embora? É que, na verdade, os jogadores diziam que a cidade não estava apoiando o Jacareí. A gente faz o que pode em campo, o torcedor não vai, não nos prestigia, tal. E o Pereira falou o seguinte, a partir desse ano, está chegando aí o Regis, gerente de futebol do Jacareí Atlético Clube, teve passagens pelo Guarani de Campinas, já tem um preparador físico, Tadeu, também que veio do Guarani de Campinas, trabalhou para ajudar. E segundo o Edson Pereira Antônio Marques, o campeonato está programado para começar no dia 5 de maio. Geralmente porque o que a federação fez? Alguns clubes estão com problema com relação à liberação do estádio para os jogos. Como é o último campeonato mesmo, pode começar a hora que quer, porque a segunda divisão é um campeonato longo, porque os times, quando assumem o compromisso de pagar os jogadores, tem que ser até o final do ano, senão fica sem verba. Agora, Antônio Marques, por essa perspectiva do Jacareí, você acha que nós teremos um time esse ano para subir? Olha, só com a chegada do Regis, o Regis é uma pessoa que conhece muito futebol. Ele conhece muito como é que é feito o futebol. Então, ele chegando para o Jacareí, ele pode trazer vários jogadores de alguns clubes que ele tem relacionamento, no caso Guarani, muitos times ele tem relacionamento, o Regis. Ele vai trazer alguns jogadores para reforçar o time do Jacareí. Agora, a última vez que eu conversei com o Pereira, o presidente do Jaca, ele falou, esse ano eu quero botar para arrebentar. Não sei se vai conseguir botar para arrebentar, porque é difícil montar o time, Luiz Carlos. Não é só pegar e ir trazendo, assim, é difícil. A verba é difícil. Então, o Regis vai ter muito trabalho aqui para poder montar o time do Jacareí. A primeira coisa que o Jaque tem é arrumar esse estádio, deixar o estádio no jeito para poder mandar os jogos. Olha, eu tenho ouvindo comentário em São Paulo, tem muitos times que entram no campeonato e não tem estádio. Daí fala, por que esse time entrou se ele não tem estádio? Porque a federação deixou entrar. A federação faz vistoria, vai lá, vistoria o estádio, tudo bem. Agora o Jacareí vai ter que dar uma ajeitada no estádio, deixar do jeito que a federação pede, para poder depois trazer o time. Agora, está importante. É mesmo coisa se ter a carta de motorista não ter carro. Mas eu vejo que a segunda divisão, eu não sei, você já esteve acompanhando como narrador ou como repórter, alguns jogos de 10 anos atrás, o Campeonato Paulista da segunda divisão, que seria a quinta divisão, né? Porque exatamente. Você tem a última divisão. A última divisão de São Paulo. É aquela que entra pela porta do fundo. E se você não investir, você não... que não tem descenso, ninguém cai. Não, ninguém cai. Muito pelo contrário, só tem gastos. E o Campeonato Paulista, desde quando o Jacareí foi fundado, o Marcos só lembra que o Jaque só subiu em 1988. E tinha um timão, hein? Timão. Tinha um timão. E você lembra, você tinha Robertinho, Chamberlain, Adamata. Tinha muitos jogadores bons. Admundo, Careca. Adilson, goleiro, Robertinho, goleiro. São dois goleiros bons, hein? Então, Adilson e Robertinho. Robertinho era o melhor. Agora, naquela época, eu não sei se o telespectador que está nos acompanhando, naquela época podia a prefeitura ajudar. Você vê, o São Paulo veio jogar aqui. A seleção brasileira de veterano veio jogar aqui. Não, o estádio Antônio Jordão Mercadante hoje... Teve muitos jogos ali. Hoje o estádio Antônio Jordão Mercadante, ele está virando um canteiro de obras, né? Toda aquela história do estádio... Condomínio. Aliás, um condomínio... Está sendo feito o canteiro de obra para a construção de um condomínio. Ali, por exemplo, a história da cidade, ela foi embora. Foi embora. Onde você já veio jogar aqui a Ponte Preta de Campinas. Eu me lembro muito bem que o Jacareí até perdeu de goleada. Mas o Jacareí subiu numa época meio ingrata, né? A política não ajudou. É que ele subiu um e já caiu no outro. Mas por que... Não tinha estrutura. Não, aí eu digo, Marcos, o que faltou em 1989 foi vontade política do prefeito que governou naquela época. Em 89, na verdade... O prefeito era o Aroquinha, hoje vereador Aroquinha, né? Não tirando o mérito do Aroquinha como político
prefeito da cidade daquela época que fez coisas boas para a cidade, sim. Mas o esporte não era o ponto forte dele, não era mesmo. Se você contar no dedo aqui em Jacareí, são pouco aqueles que têm simpatia pelo futebol profissional. O único que tinha uma simpatia era o Demésio Rodrigues da Mota. Aliás, falar em Demésio, Pedro Mota, que nos acompanha muito. Então, o Demésio, inclusive naquela época, se a corrente que ele defendia tivesse ganho, nós estaríamos hoje com o Jacareí até mesmo numa Série A2. Não sei se você concorda comigo. Olha, o detalhe mais importante da coisa aí é o seguinte, o presidente que está dirigindo o time, ele tem que ter manha, tem que ter trabalho na federação. Isso eu falei para o Pereira, conversei com o Pereira, a pessoa que vai dirigir o time, principalmente o Jacareí, tem que ter trabalho de bastidores, tem que saber ir lá na federação. Antes de começar o jogo no próximo domingo, por exemplo, já sabe quem vai apitar o jogo, já sabe quem vai ser o árbitro que vai apitar aqui. Então tem que ter bastidor, tem que trabalhar, chegar na federação, ter força na federação, porque se não tiver, engole mesmo. Vem um timinho lá, por exemplo, a Inter de Limeira jogar aqui que tem uma força na federação. O que acontece? Vai vencer o Jacareí. Então, além de ter um time bom, tem que ter trabalho de bastidores. Isso aí naquela época tinha. Inclusive, não tinha sim. O diretor do Jacareí, não sei se... o Zé Antero na época tinha. O Zé eu acho que foi de... Nessa época o Zé Antero Não. Em 1988... Quem era o presidente do Jacareí Atlético Clube? Não, o Zé foi diretor. Diretor. Tinha trabalho na federação. Tinha sim, mas o Zé eu acho que foi em 85, 86, porque o Ademir Neri, hoje empresário da Jacareí Transportes Urbano, ele era o presidente na época, nós tínhamos o Darli Silva, que era o supervisor de futebol, e nós tínhamos todo um grupo ali trabalhando. Agora, o Jacareí em 88, ele tinha um apoio logístico da prefeitura. Tinha. Que nem, por exemplo, se você comparar o Jacareí com o São José... O São José, até o ano passado, ele tinha uma verba da Sabesp. Não sei se o São José está recebendo o Campeonato Paulista da Série A2 esse ano. Me parece que não. E a dificuldade do São José é grande. Agora, Marcos, eu não sei se você concorda comigo. Segundo o Pereira me disse, Carlinhos Fumaça, que jogou no ABC de Natal, está vindo para o Jacareí. Além deles, segundo o Pereira me disse, tem jogador do Guarani, jogador do Fluminense, e jogador do Friburguense. Outra coisa, antes que eu esqueça, o torcedor eu acho que acompanhou pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, Juninho, que jogou pelo Palmeiras. Você chegou a ver esse menino atuar? Então. Muito bom jogador. Então, o Juninho, que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Palmeiras, é outro jogador que também está nos planos do Jacareí Atlético Clube. Isso aí pode ver que tem trabalho do Regi, hein? Tem a mão do Regi por aí, porque você sabe que o Regi, ele conhece praticamente tudo que está acontecendo no futebol. Tem mão dele aí, tem o dedo dele aí, porque se vão vir esses jogadores para o Jacareí, vai reforçar muito o time do Jaque. Vai reforçar o time do Jaque, então vai começar já com uma base boa, agora tem que saber trabalhar. O técnico vai ser o mesmo. O técnico, o Josemar Souza, inclusive, que voltou a treinar as 2 semanas atrás. Bom técnico, hein? É um bom técnico. Tem alguns meninos que já estão aqui no Jacareí Atlético Clube. Uma outra novidade também está chegando para o torcedor aí, que o estádio vai sofrer vai ter uma reforma. Sofrer é um absurdo, né? Vai ter uma reforma. Só que a empresa que está fazendo parceria com o Jacareí Atlético Clube está sendo definida ainda. Inclusive o Pereira deverá anunciar, ainda faltam alguns detalhes, inclusive o estádio do Jacareí deverá ser pintado. No estádio funciona também o alojamento desses jogadores que estão vindo de fora, vai ter uma reforma nos alojamentos, nós teremos algumas mudanças. Eu até acho, Antônio Marques, que o próprio estádio do Jacareí, por aquilo que é hoje, se realmente receber a pintura, as mudanças no alojamento, o que tem problema no estádio são as cabines de rádio, né? Que também não estão boas. Mas não é coisa difícil de fazer. É fácil. É coisa que dá para fazer rápido. E outra coisa que a diretoria também estabeleceu é o acesso das pessoas ao estádio. Você não tem uma definição de critérios ali. Então o Pereira quer praticamente profissionalizar de verdade todo aquele raio de abrangência. Eu acho isso importante. Agora, eu não sei se eu estou certo, parece que o estádio do Jacareí é para 5 mil torcedores, agora, no momento. Isso, mas tem uma parte... A federação exige 10 mil. Mas tem lugar de fazer arquibancada ali, é só fazer arquibancada que tem espaço para fazer até para mais 10 mil pessoas. Então, o Jacareí é um time aqui do Vale do Paraíba que tem um bom estádio. Apenas cuidar do estádio, deixar o estádio do jeito que a federação
deseja para poder mandar os jogos. Agora, 5 mil, a federação não aceita, eu tenho certeza. Então vai ter que aumentar ali, fazer alguma arquibancada, alguma coisa ali para poder aumentar o público no estádio. Sendo assim, então, o Jacareí poderá disputar. Se trazer um time bom, a torcida vai. Se montar um time bom, a torcida vai. Você sabe que o acesso ao campo do Jaca não é difícil. Dá para a torcida chegar lá, acompanhar, ver os jogos do Jacareí, porque você pode ver, tendo time bom, a torcida vai, não adianta. É um detalhe importante. Inclusive o professor Moisés aí que está nos acompanhando, grande abraço, torce para o Jacareí. Aliás, o que tem de torcedor do Jacareí não é brincadeira aqui em Jacareí, Antônio Marques. Eu lembro que na época em que o Jaque, quando aquela Internacional Esportes veio para cá, é isso mesmo? Aliás, o doutor Luiz de Oliveira foi quem encabeçou a vinda do grego para cá. Inclusive, hoje, estádio estava os Paporopoulos. Vamos até uma colocação com relação ao nome do estádio do Jacareí, né? Eu ouvi uma vez o doutor Luiz comentando na rádio Mensagem Jacareí sobre por que não dar o nome do estádio Professor Chagas e Silva. Eu acho interessante, Marcos. Até ele dizia, até nesse ponto eu assino aquilo que ele disse naquela ocasião, né, no comentário no programa de rádio aqui com o Donizete Eugênio que eles têm, é que seria uma memória interessante. Chagas e Silva, já falecido, né, pai do nosso amigo Chagas Júnior, Braz Lourenço, que comanda o futsal. Eu acho que seria interessante, porque já tivemos aí a homenagem feita a quem fez o estádio. Agora seria interessante. Uma pessoa da cidade que marcou presença, Antônio Marcos. Você sabe quantas vezes foi mudado o nome do estádio do Mojimirim? Esse não 4 ou 5 vezes foi mudado o nome do estádio. Agora está com o nome do estádio do Mojimirim, é o do pai do Rivaldo. Então, por que não pode mudar do Jacareí? Pode mudar sim. O Chagas e Silva foi um dos maiores radialistas aqui do Vale do Paraíba. Aqui de Jacareí e do Vale da região aqui. Foi um dos melhores tipos de trabalhar com ele. Foi um professor, além de ser professor, ele era professor no rádio também. Tudo que tinha, ele corrigia, ele falava com a gente, que é uma grande pessoa. Seria aí um bom nome para o estádio do Jacareí, o Chagas e Silva. Chagas, se tiver aí, nós estamos falando de você aí, não esquece, hein? Não está precisando de apresentação no céu, não. Chagas e Silva, né? Grande abraço a ele. Aliás, um dos cronistas que eu respeitava muito, o professor Chagas e Silva, com aquele jeito dele, humilde, uma grande pessoa, Dona Odete. Um abraço à senhora que também acompanha o Cidade Esporte. Marcos, a gente vai deixar o Jacareí do lado, vai começar no mês de março o campeonato da Associação de Clubes de Futebol Amador de São José dos Campos, da CAF. Aliás, esse campeonato que reúne atletas de Jacareí. Só o Real Vale do Sol, do Paulinho do Nino, tem vários jogadores aqui. E a primeira rodada, ela vai acontecer no dia 4 de março. O Real Vale do Sol faz a estreia contra o Jardim Jussara, o Corinthians joga contra o Sajoa, o Jardim Ismene enfrenta o Vila Guarani, o Sport Atlético pega o 1º de maio, o Unibai, o Ipiranga, o Real Rio Comprido joga com o Porto, o Real Deportivo enfrenta o Unidos da Vila, o Vila São Geraldo enfrenta o Primavera, o Independente joga com o Paraíso do Sol e o Santana com o Social Econômico. Eu quero destacar o Esporte Amador de São José, Antônio Marcos, pelo seguinte: reúne ex-atletas e vários jogadores de Jacareí jogam em São José. Bom, o nosso campeonato amador aqui está bom, mas São José é um atrativo para os jogadores, não, Marcos? É um campeonato bastante movimentado. Você vê que a CAF trabalha muito bem em São José, movimenta o campeonato amador, a arbitragem de São José também é boa, a gente sabe muito, o árbitro de Jacareí também trabalham lá. Quer dizer que é um campeonato importante. Tem alguns jogadores, principalmente que está jogando no São Paulo, eu não lembro o nome dele aqui, jogou aqui no futebol amador de São José dos Campos. Inclusive jogou na Embraer. Está jogando no São Paulo. Não lembro o nome dele agora. O Lino passou pelo Santos, né? Exatamente. Sei que muitos jogadores surgiram aí no futebol amador de São José dos Campos. É importante. O Roque Júnior passou pelo futebol amador de São José dos Campos. Tem que ter muitos jogadores aí que passaram pelo campeonato amador de São José. Sei que é bastante movimentado. Eu acho que a Liga de Jacareí teria que dar uma olhadinha no futebol, como é que é feito o futebol lá em São José dos Campos, para poder trabalhar aqui, trazer para cá. Aquele velho ditado, o que é bom, não é vergonha copiar, não. O que é bom você pode ser copiado, que é importante. Então, o Campeonato Amador de São José, já trabalhei lá de repórter, trabalhei como narrador. É muito bom o campeonato em São José dos Campos. Marcos, dando o sinal vermelho para nós, seu Cidade Esporte está acabando. Um grande abraço. Um abraço para você, um abraço também para os amigos da TV Cidade de Jacareí. Muito bem, com as imagens do Gino Rezende, o corintiano, na direção geral do Rodrigo Leal, e com a nossa apresentação e produção, e com a participação do nosso comentarista Antônio Marques,
o seu Cidade Esportes vai ficando por aqui. E por falar em esporte amador de São José dos Campos, um abraço ao São Paulino Marinho Nogueira. Seu Cidade Esporte volta na próxima semana. Um grande abraço e até lá.